Bom dia, queridos e queridas. Uma alegria poder estar aqui nesta manhã, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o homem que Deus enviou para nós, a fim de que ele pudesse, se quisermos, transformar as nossas vidas. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre os exemplos, a vida de Jesus e o que isso pode nos ajudar para que a gente possa ter êxito nessa nossa vida, para que nós, quando formos nos apresentar até Deus, nosso Pai, que nós possamos estar em condições, com a vestimenta, para podermos entrar na sua festa, no seu banquete. Então é dentro disso hoje que nós vamos voltando lá nos anos, há 2000 anos atrás. E aí nós podemos nos perguntar, mas o que 2000 anos atrás tem a ver com a minha vida presente hoje? No que aquilo que Jesus nos demonstrou como exemplo pode me ajudar a vencer as dificuldades da minha vida? E aí nós vamos perceber que Jesus pregava para que nós pudéssemos ser gratos às dificuldades que nos acontecem, para que nós pudéssemos ser pessoas resignadas, para que nós pudéssemos ter compaixão com o nosso próximo, porque nenhum de nós, quando estamos com as feridas abertas, quando cometemos os nossos equívocos na vida, nós gostaríamos que alguém viesse com o garfo e espetasse as nossas feridas, os nossos ferimentos, não é? Eu cometi um equívoco, e aí as pessoas que se aproximam de nós, constantemente no nosso linguajar, ficam jogando o nosso erro na nossa cara. Você fez isso, você fez aquilo. A pessoa, nós, já estamos com as feridas abertas na nossa vida, não é? Não seria melhor se nós nos aproximássemos daquela pessoa que errou e pudesse consolá-la? Olha, eu não estou de acordo com o que você fez, mas no que você precisar de mim para se reerguer, eu estou do seu lado. Não é isso que nós gostaríamos de receber das pessoas que se aproximam de nós? Isso efetivamente não é passar a mão na cabeça das pessoas, mas isto é dar o apoio a fim de que ela não continue no chão e que ela possa ter a gente como mão para se reerguer. Esse é um dos fatores que Jesus veio nos ensinar. Quando ele estava numa praça, conversando com amigos, e aproxima-se dele uma turba de homens, com uma mulher sendo arrastada pelos cabelos, e eles atiram aquela mulher aos pés de Jesus. E mediante aquela situação, eles complementam. Segundo as leis de Moisés, a pessoa que é pega em adultério tem que ser apedrejada. A pessoa, mulher, porque o homem, a conivência que pairava mediante os erros masculinos não imputavam ao homem adúltero a mesma pena da mulher. Como ainda são nos dias de hoje, não é?
muitos dos sofrimentos que as mulheres vêm a padecer, se os homens fizerem a mesma coisa, são tratados de maneira diferente, com mais aceitação da sociedade do que com a mulher. E Jesus, já naquela época, procurava levar a sociedade, os homens, a uma reflexão. Todos nós somos filhos de Deus. E o meu Pai, como é justo e bom, Ele não tem privilégios. A lei do meu Pai, ela é feita de justiça e de misericórdia. A cada um segundo as suas obras. Não é? Era o que Jesus nos ensinava. Mas, enfim, aquela mulher estava ali atirada aos pés do Mestre. Porque eles levaram até ele, porque ele era uma pessoa diferente, que queria levar para os homens daquela época o pensamento de amor, a fim de que pudéssemos chegar até Deus nosso Pai. Porque ele já falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim, vocês não chegarão ao Pai. Ele estava indicando para a nossa direção que temos que seguir. E dando o exemplo. E quando eles atiram a mulher nos pés de Jesus, Jesus diz àqueles homens: eu não vim descumprir a lei de Deus, eu vim dar cumprimento. Tentando mostrar que aquela maneira de se corrigir o erro no ser humano era equivocada. Assim como constantemente nós assistimos muitas vezes na televisão, no bairro onde moramos, as pessoas muitas vezes querendo fazer justiça com as próprias mãos, esquecendo que nada passa desapercebido das leis de Deus, porque Ele já nos anunciava: o meu Pai tem contado até os fios de cabelo de cada um. E nesta conta que Deus faz das nossas vidas, nos mostrando que nada passa desapercebido, não é porque a pessoa é careca que ela vai escapar, não. Porque Deus controla tudo que nós fazemos, não é? Então não adianta raspar o cabelo e falar: Deus não vai saber o que eu fiz, porque não tem o fio na cabeça para contar. Não, tem sim, não é? E é dentro disso que os homens, quando jogaram a mulher ali, esperavam de Jesus: ah, se está na lei de Moisés, então pode apedrejar. Mas Jesus, dentro da sua sabedoria, Ele devolveu uma pergunta fantástica àqueles homens que já estavam com as pedras na mão para fazerem justiça àquela mulher. E Ele anunciou, depois de rabiscar no chão: aquele de vocês que estiver sem pecado. Ele não disse aquele de vocês que tiverem, que não cometeram adultério, aquele de vocês que... Não, ele disse: aqueles de vocês, aqueles de nós aqui nessa sala, que estivermos sem pecado, que possamos sair ao mundo atirando em nossos irmãos. Porque todos nós carregamos mazelas. Todos nós carregamos dificuldades, vícios, coisas não boas que nós queremos tirar da nossa vida. E, portanto, nós não estamos em condições de julgar aqueles irmãos que, quando a gente liga a televisão, estão decaindo, estão no erro. É isso que Jesus já nos alertava. Porque enquanto a vida, a chance de mudar, a chance de se arrepender, porque foram assim com os apóstolos do Cristo.
todos eles não eram, como diz o linguajar popular, não eram pessoas de boa bisca. Todos eles tinham equívocos. Madalena era prostituta, Pedro era viciado em jogo, o Mateus era cobrador de imposto, cada um tinha suas mazelas que a população apontava. Mas quando reconheceram que Jesus era o caminho, mudaram de vida. E é isso que nós precisamos fazer em nós. Aceitarmos a proposta do Cristo e mudarmos de vida. Porque é nele que nós encontraremos forças para mudar. É nele que nós encontraremos força para aceitar aquele parente difícil, para aceitar aquele companheiro difícil, para aceitar aquele filho, aquela filha difícil, porque nós também somos criaturas difíceis. Quiçá nossas mães pudessem vir aqui para falar de nós. Nossa, isso aí deu bastante trabalho. Nem queira saber, mas estamos aqui hoje, lutando contra as nossas dificuldades, aprendendo, buscando um ambiente onde tenham pessoas que possam nos ajudar, que possam indicar o caminho, que possam nos levar para cima. É assim. Muitas vezes era o que Deus falava: vou transformar você, porque Pedro estava falido, ia ser preso, estava devendo para o governo romano, estava numa situação de penúria. E quando Jesus apareceu para ele na beira do lago, que ele escutou Jesus, e Jesus falou: põe seu barco na água, e que disse para ele: jogue a rede ali, e a rede de Pedro veio lotada de peixes, que foi a pesca milagrosa. Pedro, o que ele viu naquele momento? Eu preciso andar com esse homem, porque se eu andar com ele um ano seguido, eu vou ser um dos homens mais ricos aqui, porque cada vez que ele falar joga a rede ali, vier cheia de peixes, eu estou feito na vida, acabaram-se os meus problemas. Mas Jesus disse para ele: Pedro, isso são coisas materiais, que se diluirão no mundo. Eu transformarei você em algo muito mais importante. Eu transformarei você, Pedro, num pescador de almas. Você vai resgatar o irmão que está caído e vai ter oportunidade de levantar esse irmão. Assim como ele dá para todos nós. Os filhos que nós recebemos no nosso lar hoje são tesouros que nós precisamos acreditar, apoiar, ajudar, reerguê-los, a colocar eles no caminho correto. E se não estão no caminho correto, nós não podemos desistir deles. Não podemos desistir deles, porque enquanto há vida, há esperança. Jesus, no início do seu apostolado, da sua caminhada, voltando só completando lá da questão da mulher. E aí, quando Jesus falou para aqueles homens: olha, quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E na Bíblia fala que primeiro foram saindo os mais velhos, que estavam lotados de pecado. E depois foram saindo os outros. E segundo relatos, até os mosquitos foram embora da praça, não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. E aquela mulher que estava caída ali esperando as pedradas, Jesus olhou para ela e disse: filha, levante seus olhos e procure aonde estavam aqueles que te acusaram. E ela levanta a cabeça e quando vê, a praça estava vazia. Não tinha uma pessoa com pedra, sem pedra na mão, foram todos embora.
E aí Jesus a advertiu: agora, filha, vá, mude de vida e não peques mais, a fim de que este mal que iria se abater sobre você não retorne. E isso é muito para que a gente possa aprender que todas as vezes que nós fazemos uma oração, pedimos ajuda a Deus: me ajuda, eu estou precisando disso, me ajuda, Senhor, eu estou precisando daquilo, me ajuda a curar minha doença, me ajuda. E Deus vem em nosso socorro. Muitas vezes o que nós fazemos? Voltamos à mesma vida de antes. Nós não queremos mudar de vida. E é por isso que Jesus observou: vai lá, filha, para de trair, porque desta vez eu tirei você da confusão. Mas muda de vida para que esse mal não retorne. E às vezes assim acontece com as pessoas que muitas vezes têm uma crise de diabetes, vamos dizer assim. Eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo parar de beber, ou eu não consigo parar de falar mal da vida dos outros, que tudo isso vai nos causar um problema lá na frente. E aí quando a crise vem, a gente fala: ai, Senhor, me tira dessa. Ai, se o Senhor me tira dessa. E Ele vai e tira. E a gente, em vez de parar de comer doce, parar de beber, parar de... daquilo que nos levou àquela situação, a gente volta a ser o mesmo homem. A mesma pessoa, esquece. E aí, passa um tempinho, aquele mal vai se abater em nós de novo. Até o momento que Deus fala: não dá mais para dar oportunidade, porque a cada vez que eu deixo ela lá na terra, ela não muda de vida. Ela continua se comportando da mesma maneira. E nós precisamos mudar. Nós precisamos aceitar cada vez Deus mais em nós. E aonde nós vamos encontrar força? Em Jesus. Orando, indo para a sua igreja, se dedicando, se encontrando, fazendo bem, sendo bom familiar, se colocando à disposição das pessoas: eu vou te ajudar, conta comigo. Pararmos de querer viver só para nós, só eu, e vivermos em favor do nosso semelhante. Quanto mais nós saímos de nós para fazer em favor do nosso semelhante, mais a gente cresce aos olhos de Deus. A humanidade pode não achar que você não tem sentido nenhum em estar no mundo, mas muitas pessoas vão sentir a sua falta. Essa era a tia que quando a gente estava em dificuldade, ela vinha ajudar. Não tinha preguiça. Eu tive nenê, ela se colocou à disposição para vir ajudar. Eu estava no hospital, ela me ajudava. Eu chegava na casa dela, eu era bem tratada, ela passava um café para mim. Era uma pessoa. São essas as coisas que nós vamos levar. São essas as coisas de ser prestativo para quem está do nosso lado. O resto não existe. Existe um mundo aí fora, falso, mostrando situações que não vão nos levar a lugar nenhum. Eu sou melhor que o outro, porque eu tenho mais dinheiro, porque eu tenho o carro do ano, porque eu tenho o celular disso. São coisas que vão ficar no mundo. No mundo. Ninguém vai transformar isso, vai levar isso para o reino dos céus. O que vale é o que você é para quem está perto de você, para quem faz parte da sua vida. Tem gente que trabalha e o dia que ela falta no trabalho, ninguém sente falta dela. E muitas pessoas vão falar: graças a Deus que faltou. Graças a Deus que fulano não veio hoje.
que é um péssimo colega, não ajuda ninguém, não serve ninguém. Agora tem gente que atrasa 5 minutos. Cadê o fulano, gente? Ai, meu Deus, uma pessoa, não chegou. Ainda bem que você chegou. Se você soubesse o bem que você faz aqui para nós. Quem é que tem mais valor? Quem tem mais valor? Quem é a pessoa que nós queremos ser? Aquela pessoa amada ou aquela pessoa odiada? Às vezes a gente vai no velório nosso de alguém e tal, e você chega lá e tem salas que a pessoa vem, vocês não podiam ajudar a gente ali a pôr o corpo da pessoa no caixão? Sabe por quê? Porque ela não reuniu amigos na vida. E o dia que ela deixou a terra, ninguém sente falta. E aí chega na hora de enterrar, mal tem a mãe ou alguém, uma pessoa mais próxima lá, e o resto não tem ninguém. Então quem nós queremos ser nessa vida? O que nós queremos dessa nossa vida? Os bens materiais não são importantes porque eles passam. Tem uma passagem, o Clodovil, para quem é lá dos anos 80, foi um dos costureiros mais famosos do Brasil. Tinha lá o programa de televisão na Rede Globo, aquela coisa toda. E o Clodovil, quando perdeu a mãe dele, quando a mãe dele foi lá para o reino dos céus, para o plano espiritual, que a mãe dele deixou a terra, ele ficou sem saber o que fazer da vida dele. E aí um dia falaram para ele, vai lá no Chico Xavier, conversa com o Chico Xavier. E ele foi e ficou amigo do Chico Xavier. Ficou amigo. E aí, vez por outra, ele ia lá fazer uma visita para o Chico Xavier, levar uma doação, alguma coisa lá, ia conversar um pouco. E teve um dia que ele chegou para o Chico Xavier e ele tinha comprado um relógio dos mais caros, que ele era famoso, ganhava muito dinheiro, deve ter sido o relógio hoje que o povo chama de Rolex. Chegou lá com um Rolex no bolso, que deve custar uns 20, 30 mil reais, alguma coisa assim. Chegou com aquele relógio, chegou para o Chico Xavier. Chico Xavier, meu irmão querido, você me faz tão bem. Olha, eu trouxe um presente para você. E ele pegou e deu aquele relógio Rolex para o Chico Xavier. Meu filho, pelo amor de Deus, eu não mereço isso e tal. E quando eu comprei para você, Chico, é para mim? Então tá bom, filho, tá aceito. Porque viu que não ia ter como recusar. E o Chico, Clodovil falou que viu o Chico colocando aquele relógio caríssimo no bolso. Passados uns 5, 10 minutos, ele está ali e o Chico atendendo as pessoas, conversando com as pessoas. E daqui a pouco aproxima-se um mendigo do Chico Xavier e conversa com o Chico, isso, aquilo outro. O Chico Xavier meteu a mão no bolso e deu o Rolex pro mendigo. O Clodovil narrou isso no programa da Globo, porque eu quase tive um chá, quase caí para trás quando eu vi o Chico dando aquele relógio de 30 mil para um mendigo, para um morador de rua. Ele falou, nossa, eu me senti tão... E aí... Assim era o Chico Xavier e assim devemos ser nós. Não deixar as coisas materiais pegarem na gente, achar que isso é a coisa muito mais importante que temos na vida, porque não é. Não é. Porque quando a gente valoriza muito uma coisa, às vezes Deus nos mostra colocando um ladrão na nossa vida para que a gente possa aprender a viver sem aquilo. Já que nós estamos muito apegados, ele nos mostra através dos nossos irmãos ladrões que tem no mundo
um propósito da vida que é nos despertar. Olha, você não precisa muitas vezes das coisas mais materiais, eu vou te levar isso para você aprender a viver sem isso. Às vezes é isso também, viu? Então, tinha uma pessoa que chegou para um outro religioso aí e falou assim: ai, não sei o que acontece comigo, eu sou muito assaltada, o cara está assaltando lá do outro lado da rua, ele atravessa a rua e vem me assaltar também, onde eu vou eu sou assaltada. E aí a pessoa virou para ela e falou assim: sabe por quê, minha irmã? Porque a senhora, numa outra existência, já roubou muita gente, então eles só estão vindo tomar de você o que você já levou dos outros. E é assim que nós devemos encarar a nossa vida, muitas vezes. Olhar com os olhos de Deus, onde aquilo que hoje está nos abatendo de ruim, o que está mostrando para nós? Realmente, eu abusei da comida ou das drogas, e hoje eu estou recolhendo aquilo que e quando a gente cai na real, realmente o que eu estou padecendo é por mim mesmo, a gente começa a ver que as dores das nossas vidas, elas são um verdadeiro remédio se abatendo sobre os nossos espíritos. É o remédio amargo que eu precisei estar tomando por causa da vida que eu estava levando. É o que está me fazendo refletir. Eu, quando cheguei numa casa que a gente trabalhava, tinha uma moça que reclamava que a irmã dela fazia hemodiálise já há mais de 10 anos. E eu fui visitar essa irmã dela que fazia hemodiálise. Pessoa muito boa e tudo, mas sofria, porque todos os dias tinha que ir para uma máquina, ficar lá não sei quantas horas, 5, 6 horas, para fazer a limpeza do sangue. Sofria. Mas depois de uns 15, passou uns 10 anos, e ela foi chamada para a fila de transplante de rim. Conseguiu. Fez o transplante. Sabe quanto tempo ela durou depois do transplante? 2 anos. Esta irmã dela que trabalhava conosco lá no centro lá de ajuda, falava: meu Deus, minha irmã agora destrambelhou. Todo dia que eu chego em casa ela está fritando 1 quilo de torresmo e está mandando para dentro. Sabe aquela situação onde Deus tira você da morte, mas você não quer mudar de vida e você vai lá e continua fazendo o mal? Desencarnou. Toda uma fila, alguém se sacrificou, tirando o rim, entregando para ela, para nos restabelecer das nossas doenças. Todo um trabalho feito. E a gente, quando está bom, volta para fazer tudo de novo. Isso lembra a passagem de Jesus com os 10 leprosos. Jesus encontra, numa transição de uma cidade para outra, 10 leprosos. E antes que eles pudessem abrir a boca, porque aqueles que caminhavam com Jesus, os seus apóstolos, já todos se alvoroçaram. Mestre, mestre, são leprosos, não se aproximem. Eles já tinham visto Jesus restabelecer a visão a quem era cego, já tinham visto aleijados, parapléticos sair andando, eles já tinham visto Jesus acalmar o mar na tempestade, eles já tinham visto tantas curas do Mestre. E quando Jesus, que parece nós, né? Nós já fomos tanto na nossa vida beneficiados pelo amor de Deus para conosco, com os nossos parentes, estou desempregado, estou lascado, ajuda fulano, ajuda... Nós já vimos tanta coisa acontecer na nossa vida, mas a gente, num momento de dificuldade, está sempre duvidando. Ai, Senhor, será? Será que você existe? Será?
E assim foram os apóstolos que estavam com Cristo quando se depararam com 10 leprosos. Foi aquele alvoroço. Jesus olhou para trás, olhou para aqueles que estavam com ele, eu acho que não acreditando, né? Mas eles já me viram fazer tanta coisa. Agora 10 leprosos estão nesse alvoroço. E antes que os leprosos pudessem abrir a boca, Jesus parou e disse para eles: vão, filhos, retornem a Jerusalém, apresentem-se aos sacerdotes e ofereçam a sua contribuição, a sua oferenda nas igrejas de vocês, antes que eles pudessem abrir a boca. E os leprosos viraram as costas e obedeceram. Mas chegou na metade do caminho, um dos 10 leprosos virou para o grupo e falou: mas a gente nem pediu nada para ele, e ele já mandou a gente se apresentar na sinagoga, porque era na sinagoga que os sacerdotes atestavam se a pessoa estava curada, se ela estava doente. Se estava doente, assim como hoje, com abutres, os sacerdotes já se aproveitavam dos bens das pessoas e expulsavam elas da cidade, ficando com o que era delas. Assim como acontece hoje em muitos religiosos aí que estão mais interessados no que a gente tem no bolso do que o que a gente carrega no coração. Então Jesus falou: apresentem-se lá. Porque o sacerdote tinha o poder de falar: vocês estão curados, estão com lepra. E assim eles foram, mas um deles questionou: mas por que a gente nem perguntou para ele se ele podia curar a gente, ele já mandou. Aí o outro do grupo falou: ele só queria se livrar da gente. Olha, Jesus só queria se livrar da gente, não deixou nem a gente abrir a boca, já mandou: a gente vai voltar lá e vai ser apedrejado. Mas como sempre tinha uma mulher no meio, e ela disse: antes ser apedrejado porque Jesus mandou, do que morrer na estrada padecendo e não fazendo o que ele mandou. Vamos seguir. E assim eles resolveram seguir. E à medida que eles foram se aproximando da cidade, eles foram olhando para os seus corpos e vendo que os seus corpos estavam sendo restaurados, que as feridas estavam desaparecendo, que o nariz carcomido voltou a ter o aspecto normal, que os dedos que estavam comidos foram sendo restabelecidos. E assim, eles, a um determinado momento, antes de adentrar na cidade, viram que os seus corpos estavam todos sendo curados. Mas lá naqueles que caminhavam com Jesus, Pedro, Judas, todos os apóstolos lá, alguns se calaram, mas outros, ele só quis se livrar desses apóstolos. O outro disse: eu vi ele curar um, mas 10 eu nunca vi. E fomos, assim como nós, questionando as tantas bênçãos que já recebemos de Jesus. E aquela turba de leprosos, quando estava chegando lá, um deles disse: gente, eu não vou até a cidade. Eu vou voltar e vou agradecer a Jesus. Nós estamos curados. Eu, antes de ir lá, eu vou voltar para agradecer. Alguém vai comigo? E aqueles 9, não, eu vou fazer o que ele mandou, vou me apresentar na sinagoga e depois convido todos vocês a me seguir, porque nós vamos para Jerusalém, que eu vou comemorar. Fazendo o que muitas vezes a gente faz quando sai do hospital, quando cura uma doença. Se eu ficar bom, eu vou dar uma festa. E na festa que nós vamos dar, nós se esquecemos de chamar, às vezes, uma pessoa mais humilde,
que não tem condições de participar. Ah, se eu ficar bom, eu vou dar uma festa. E foram assim que eles se comportaram como nós. Mas um voltou. E esse um que voltou, quando chegou na frente do Cristo, que estava ali com seus apóstolos, falou: mestre, eu voltei para te agradecer. Muito obrigado pelo bem que você me fez. Você me curou, mestre. Eu estou curado. E eu vou ter a obrigação de te agradecer. E aí, Jesus virou para ele, antes de ouvir alguns dos seus apóstolos ainda dizer, porque este que voltou, ele voltou também para mostrar para os apóstolos de Jesus quem era aquele homem que caminhava com eles. E um dos apóstolos fala assim: ah, cadê os outros? Não eram 10? E aí Jesus fala, questionando, né? Ué, cadê os outros que não são gratos também? Deviam estar os 10 aqui. Primeiro não acreditou. E depois queria todo mundo ali. E aí Jesus disse: que bom que você voltou. Quem voltou era o samaritano, que era um dos elementos que os judeus da época mais odiavam, era o povo samaritano, que morava lá em Samaria. E este voltou. E Jesus falou, sentenciou: os outros curaram apenas os seus corpos físicos, que vão adoecer novamente, assim como nós vamos morrer. Vamos padecer de alguma doença, porque para a gente passar para o outro lado tem que ter algum motivo. Os outros vão, mas este, ele não se curou só do corpo, ele curou o seu espírito, porque se mostrou uma pessoa grata. Os outros continuarão como nós, vivendo no mundo, para o mundo, esquecendo-se de se agradecer. Mas nessa nossa vida nós precisamos cuidar da nossa alma. Como já dizia minha mãe, ela falava assim: cuida da alma que o corpo está podre. E eu falava assim: a senhora não é brincadeira não. Então nós precisamos trabalhar para cuidar da nossa alma. Ajuda o teu próximo. Façam do dia de vocês o dia mais feliz do mundo. Sejam gratos. Digam aos parentes de vocês, antes que não haja mais tempo: eu te amo, você é importante na minha vida. Vamos deixar de bobagem, sabe? Curtam isso. Muita gente desencarnou da Covid querendo retornar para os seus parentes para dizer o quanto os amava e não teve chance. Então, nós que estamos caminhando sobre a terra, que nós não possamos perder essa oportunidade, tá bom? Que Jesus nos abençoe, um bom sábado, sintam-se abraçados. Amo todos vocês, obrigado por me ouvirem, viu? Fiquem com Deus, obrigado. Bela palestra, né, gente? Muito bom. Gratidão ao Fábio, Toda né? nossa. Obrigado. Eu que me sinto acarinhado por todos vocês, viu? Muito obrigado. A gente é que agradece, né? Vocês cansam de ouvir sempre eu falando, né? É bom ouvir pessoas de fora para quebrar essa rotina, não é? Gente, deixa eu falar duas coisas. Não saiam daqui sem me dar o cartão. Não vão embora sem conversar na secretaria para dar número de roupa e calçado das crianças.
E também eu estou aqui para avisar vocês que dia 11, marquem aí no calendário, nós vamos fazer um bazar para distribuir roupas, tá? Então quem quiser roupas, né? Venham nesse dia, tá? Só vai ser nesse dia. Tem muita coisa para distribuir. Nós vamos estar aqui, todos os grupos vão estar e a gente vai aproveitar para distribuir tudo que tem aí para vocês. Tá bom? Que hora? Que hora? O horário, vocês chegam, tomam o café da manhã, vão para os cursos depois do curso, tá? Aí a gente não quer que ninguém perca o seu curso por causa do bazar. Nós sabemos como é. Às vezes as pessoas começam a fazer fila logo de manhã. Não é isso que nós desejamos. Nós queremos que vocês venham, tomem um café. Quem for assistir a palestra, assista. Quem tiver curso, vá. Almoça. Eu não sei como a Tamara vai fazer, porque quem cuida disso é a Tamara. Mas eu sei que todo mundo que quiser uma roupa, um calçado, lá vai ter. Combinado, gente? Então, eu estou aqui para pegar o cartãozinho de vocês. Bom final de semana, fiquem com Deus. Quem precisar conversar comigo, não sai daqui, tá? Por favor, quem tem curso, sobe lá. Ó, pessoal do curso, pode ir pro curso. Obrigada. Bom curso, tudo de bom, viu, mãe? Bom curso para vocês, tá bom? Então, Só esse aqui, não tem mais. muito bom. Muito bom. Obrigado mesmo. Viu? Os pequenininhos aí. Deixa eu tirar isso do caminho. Tirar isso aqui. Obrigado.